Bem, agora vamos ver o efeito da pressão osmótica sobre o tamanho das células. Aqui nós temos uma célula em tamanho normal e quando ela é colocada num recipiente contendo uma solução isotônica, ela não sofre alteração no tamanho, porque a quantidade de soluto dentro e fora da célula é equivalente. A quantidade fora tem uma osmolaridade de 280 miliosmol por litro. Mas quando a célula é colocada num solvente, numa solução hipertônica, aí contendo 360 miliosmol por litro, ou seja, 80 miliosmol por litro a mais do que tem dentro da célula, o solvente que está dentro da célula sai ou se desloca para o lado da membrana que tem maior concentração de soluto, que é fora. Fazendo isso, ele dilui o soluto que está fora, aumentando a entropia e abaixando o potencial químico do sistema. O solvente saindo, a célula diminui de tamanho. No caso de uma solução hipotônica, as células ficam inchadas. Neste caso, fora da célula tem 200 miliosmol por litro, que é 80 miliosmol por litro a menos do que tem dentro da célula. Então, o solvente que está fora vai ou se desloca para o local onde tem maior concentração de soluto, para diluir esse soluto e assim abaixar o potencial químico. E aí o solvente se deslocando para dentro da célula, ela incha. Tá? E se eu colocar água destilada aqui, a célula estoura, porque aí teria tão pouco solvente do lado de fora que o solvente iria para dentro da célula o suficiente para ela estourar. Para entender isso melhor, vamos calcular a pressão osmótica desse caso aqui, 280 miliosmol por litro. Para isso, nós utilizamos a fórmula de Van 't Hoff. Ela é igual a RT vezes a concentração do soluto. Então, nós vamos usar o R em atm para ter um resultado em atm. A temperatura fisiológica, 310 Kelvin, e a osmolaridade é dessa daqui, 280 miliosmol por litro. Isso dá 7,12 atm, que é uma pressão absurda, e equivale a 5.401 milímetros de Hg. Então, se dentro da célula tem 280 miliosmol, ou uma pressão de 7,12 atm, e fora também tem 7,12, isso fica em equilíbrio. Mas se for o caso da água destilada, aqui do lado de fora teria 0 atm. Então a célula só tem que estourar, né, com a pressão dessa. Agora vamos entender a questão da osmolaridade. Por que é usado aqui nessa fórmula a osmolaridade e não a concentração molar normal? O peso molecular da glicose é 180. Então, se você tem uma solução contendo 180 gramas por litro de glicose, você tem uma concentração de 1 molar de glicose, ou 1 osmol por litro de glicose. Mas no caso do cloreto de sódio, se eu tiver 1 molar de cloreto de sódio, isso corresponde a 2 osmol por litro, porque o cloreto de sódio se dissocia em dois íons, né? O cloro e o sódio, e aí eu tenho que contar em termos dos íons, que são 2. Então vai dobrar a concentração no caso que a molécula se dissocia em 2. Agora vamos ver como a pressão osmótica interfere no deslocamento do líquido entre o vaso sanguíneo e o líquido intersticial. Aqui dentro do vaso sanguíneo existe o plasma, e esse plasma tem uma pressão coloide-osmótica que foi chamada aqui por πP. Esse plasma contém solutos que puxam o líquido para dentro do vaso sanguíneo.
E do lado de fora existe a pressão coloide-osmótica do líquido intersticial, que foi chamada de π-Li. Aqui nós temos também soluto, que puxa o líquido para fora do vaso sanguíneo. E existe também a pressão normal, que é dada pela pressão que o coração exerce com seu bombeamento. Então, o coração exerce uma pressão adicional aqui, que empurra o líquido para fora do vaso capilar. Mas do lado de fora, também o líquido intersticial tem uma pressão que empurra o líquido para dentro. Assim será calculada uma resultante. Se a quantidade de pressão for maior do que fora, dentro for maior que fora, então o líquido sai. Isso ocorre no caso do sangue arterial. Há mais saída de líquido do que de entrada. E na região de sangue venoso, há mais entrada do que saída. Então, precisa-se calcular a resultante. Quer dizer, a pressão do líquido intersticial força o líquido para dentro quando for positivo e para fora quando for negativo. A pressão efetiva é dada pela soma. A pressão efetiva é igual à pressão no capilar, menos a pressão do líquido intersticial, menos a pressão coloide-osmótica do plasma e mais a pressão coloide-osmótica do líquido intersticial. Aí, calculando a resultante, nós podemos descobrir se vai haver mais entrada de líquido ou saída nessa troca de líquido do capilar com o fluido intersticial. Esta tabela traz as concentrações dos componentes do plasma, do líquido intersticial e do líquido intracelular. Por exemplo, o sódio é mais concentrado do lado de fora da célula do que dentro. Isso porque a bomba de sódio e potássio joga o sódio para fora e o potássio para dentro. Assim, a concentração de potássio dentro é 140 miliosmol por litro e fora 4 miliosmol por litro. A de sódio 139 fora e 14 dentro. E a concentração no plasma sanguíneo é bem próxima do líquido intersticial. Aqui 142, 139, 4,2, 4. No caso do cálcio, ele está mais fora do que dentro. Dentro a concentração dele é desprezível e fora essa daqui. Nós temos também o cloro, que é mais concentrado do lado de fora. E aqui nós temos também para o carbonato, fosfato, sulfato, aminoácidos, lactato, glicose, também temos os dados de proteínas, ureia e outros. E é interessante que o somatório desses componentes dá uma osmolaridade total de 301,8 no plasma, 300,8 no líquido intersticial, que é acima dos 281 que a gente viu lá atrás. Ou seja, esta é uma atividade, 281, é a atividade corrigida. Quer dizer, esses 300,8 dá efetivamente 281. Isso porque a equação de Van 't Hoff, para calcular a pressão osmótica, já não vale mais, porque essa concentração é alta e está fugindo da idealidade. Assim, nós temos um gráfico. Segundo a relação de Van 't Hoff, a pressão π em função da concentração do soluto. Dá uma relação linear com o coeficiente de inclinação RT, mas se a concentração de soluto for um pouco mais alta, haveria o caso em que, para uma concentração de 301,8, efetivamente a curva está um pouco abaixo, aí daria 282, ou seja, um pouco menos. Aqui nós temos os valores em termos de pressão, em milímetros de Hg, ou
e aqui também isso corresponde, segundo a equação de Van 't Hoff, a 7,16 atm. Esta tabela traz as pressões osmóticas das proteínas. A albumina, que é uma proteína que é a mais abundante no sangue, tem uma concentração de 4,5 gramas por decilitro, né? O peso molecular dela é 69 mil e ela dá uma pressão osmótica de 21,8 milímetros de Hg. As globulinas, que fazem parte do sistema imune, está numa concentração menor e ela contribui com 6 milímetros de Hg. O fibrinogênio tem bem menos proteínas, ele faz parte dos processos de cicatrização, coagulação do sangue e contribui bem menos, num total de 28 milímetros de Hg. Nesse outro slide aqui, nós vamos comentar um pouco sobre a vasomotilidade. O grau de abertura e fechamento das meta-arteríolas e dos capilares é determinado principalmente pela concentração de oxigênio. Ou seja, essa concentração de oxigênio dá um feedback se é para abrir mais ou menos os poros para a passagem de nutrientes. Quando o consumo de O2 é grande no tecido, os períodos intermitentes de fluxo sanguíneo capilar ocorrem com maior frequência e duração. Aqui então a gente tem a artéria, né? Um capilar, um vaso sanguíneo, aqui a região arterial e aqui a região venosa. Ocorrem trocas, aqui nós estamos vendo glóbulos brancos, né? Que eles atravessam os poros dos vasos sanguíneos, enquanto os glóbulos vermelhos não, né? As proteínas atravessam muito pouco. E aqui tem o sistema linfático, né? Dando a demonstração aqui de um capilar linfático. E o sistema linfático devolve à circulação as proteínas que vazam dos capilares. No caso da albumina, é muito pouco o que escapa do vaso capilar, mas aquela pequena quantidade que vaza, ela é devolvida pelo sistema linfático que tem conexão com o sistema capilar. Aqui traz algumas permeabilidades relativas dos poros capilares do músculo esquelético para várias moléculas. Aqui no caso da água, a água tem peso molecular igual a 18 e a permeabilidade à água foi considerada igual a 1. Assim, vemos que a permeabilidade do sal é 0,96, só um pouco menor que da água. Da ureia já cai para 80% do valor da água. A glicose 60%, sacarose 40%, a inulina, que é um polissacarídeo, 20%. A mioglobina, que é uma proteína que armazena oxigênio nos músculos, né? Já é bem menos, né? 0,03, ou seja, 3%, e a hemoglobina, 1%, e a albumina, 0,1%.